Pra frente e atrás vem gente. Linda história. Quem gostou dessa história, se inscreva no meu canal do YouTube e compartilha, dá seu like. Toninho da Casisque, e nos outros canais é tudo no e-mail, José Taxista 340 @gmail.com. É isso aí, galerinha. Vou passando aqui por você, numa história tão linda demais. O que aconteceu comigo foi bom até capaz.